Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda à segunda aula da disciplina História Medieval. Eu sou a professora Patrícia Grazela Gonçalves e o tema da nossa aula é a Alta Idade Média. Vamos, portanto, abordar a unidade 2 do seu livro aqui na aula de hoje. A Alta Idade Média é o primeiro período da Idade Média como um todo e abrange os séculos 5 até o século X da nossa era. Nós tivemos a oportunidade de entender na aula passada que essa periodização clássica da Idade Média leva em consideração eventos políticos, né, acontecimentos no campo político. Portanto, o início da Idade Média se dá no ano de 453, quando o último imperador de Roma, na porção ocidental, é deposto, né, e, portanto, o fim do Império Romano Ocidental. E o marco final, no ano de 1453, quando Constantinopla, capital do Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, foi tomada pelos turcos, fim da Idade Média. Então, início, 453, fim, 476, fim, 1453. Dois eventos políticos. E dentre esses 1000 anos de história, né, dentre esses 10 séculos, nós costumamos dividir também, a partir de uma perspectiva clássica, essa temporalidade em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Alta Idade Média, portanto, os primeiros séculos aí da Idade Média, século V até o século X. Durante esses séculos, nós temos toda a formação das condições, não é? Toda a constituição das condições necessárias para que o feudalismo e para que a sociedade feudal, portanto, se apresentasse em plenitude ali no século X. Final do século IX, início do século X. Nós vamos trabalhar com isso na aula que vem, né? Quando abordaremos aí o ápice do feudalismo. Na aula de hoje nós vamos compreender, portanto, todas essas transformações, todo o processo por trás da constituição da sociedade feudal. Vamos lá para o quadro que eu quero trazer para você aqui, a contextualização da nossa aula de hoje. Então, vamos falar, não é, sobre as condições para a formação do feudalismo, sobre a ascensão da igreja e da cultura teocêntrica. E olha que interessante, essa discussão nós já iniciamos na aula passada, você se lembra, você assistiu, nós já iniciamos essa discussão na aula passada falando sobre como, por exemplo, o cristianismo surgiu como uma religião, como uma seita religiosa, na verdade, dentro do Império Romano. Os primeiros cristãos foram perseguidos, mas aos poucos essa religião vai ganhando espaço, vai ganhando cada vez mais adeptos, vai ganhando influência, inclusive, junto ao imperador e, portanto, interferindo nas decisões de governo e, paralelamente, a formação de uma instituição que é a igreja. E a igreja, ela se fortalece muito ainda dentro do Império Romano, mas com certeza durante a Idade Média, durante a Alta Idade Média, que a igreja se consolida como a instituição mais poderosa, a instituição mais importante, e vai ser chamada não à toa de senhora feudal. E nós vamos analisar isso com um pouco mais de profundidade na aula de hoje. Voltando lá para o quadro, vamos falar também sobre a formação da Europa, os delineamentos para a construção da Europa como nós a compreendemos hoje, e vamos falar sobre, então, uma Europa que primeiro é ocupada por povos bárbaros, e em seguida por árabes e muçulmanos. Eu poderia ter deixado só muçulmanos aí, não haveria problema. Porque nós vamos falar aqui também sobre os muçulmanos, ou os árabes muçulmanos, porque o islamismo, ele se constitui enquanto uma religião no século VII da nossa era, portanto, no que nós chamamos de Idade Média, mas sempre lembrando que a gente está se referindo aqui ao Ocidente. Então, surge o islamismo no século VII na Península Arábica. E depois da morte de Maomé, com o governo dos califas, o início dos califados, nós temos uma expansão do islamismo para diversas regiões. Então, você vai ter incursão na África, na costa africana, em alguns reinos, em alguns impérios africanos, e também na Europa Ocidental. E nós temos ali na região da Península Ibérica, o que hoje é Portugal e Espanha, a ocupação ali de um grande território por parte dos
árabes muçulmanos e a construção ali do chamado Al-Andalus. Então é importantíssimo a gente se atentar para o fato de que também existiram, não é, em relações, interações entre os cristãos e os árabes muçulmanos durante o período medieval. Então tudo isso é tema da aula de hoje, eu espero que você aproveite. A gênese do feudalismo. Gênese, vamos falar aqui sobre todo o processo de gestação, de formação do feudalismo. Porque, como eu já indiquei para você, não é porque a Idade Média se iniciou no século V que ali nós já temos a formação do feudalismo, que ali nós já podemos falar em sociedade feudal. Não é assim. Então, houve todo um processo de formação do feudalismo e ele só vai se encontrar pronto e acabado esse processo no finalzinho do século IX, portanto, século X, sua plenitude. Curiosamente, por contradições que são internas, o feudalismo já entra em declínio no século seguinte, no século XI. Portanto, o feudalismo que nós estudamos é um feudalismo que pode ser situado no tempo e no espaço. No tempo, é o feudalismo que aconteceu ali no século X, século XI, século XII, mas que deixou seus resquícios, que com certeza deixou ali, não é, algumas heranças inclusive para o período moderno. E no espaço, é o feudalismo que se constituiu na região do que hoje é a França e um pedaço da Alemanha, a partir dos desdobramentos do reino dos francos, com a dinastia dos carolíngios, dos merovingios, né, depois dos carolíngios, o Império Carolíngio. Então, nós vamos ver um pouco sobre isso também na aula de hoje, sobre esses antecedentes aí, inclusive de uma tentativa de unificação da própria Europa e também a construção de todas as condições necessárias realmente para a consolidação do feudalismo. Portanto, há um processo de formação do feudalismo. E aqui nós vamos trabalhar nesse primeiro momento com a gênese, porque a análise do feudalismo propriamente dita nós faremos na aula seguinte, tá? Então perceba você, nós vamos construindo a disciplina aqui passo a passo. Primeiro vamos lá que eu quero trazer uma citação para você novamente de um importante historiador chamado Hilário Franco Júnior, um medievalista, e eu já falei para você acerca dele na aula passada. Ele diz o seguinte: o processo de gestação do feudalismo, ele foi bastante longo. Remonta à crise romana do século III, passando pela constituição dos reinos germânicos nos séculos V e VI e pelos problemas do Império Carolíngio no século X, século IX, para finalmente se concluir em fim destes ou princípios do 10. Por isso que eu digo para você, né? Então, houve todo um processo aí de formação, de gênese do feudalismo. Nós só encontramos o feudalismo pronto e acabado finalzinho do século XIX e início do século X. Então, precisamos também desmistificar a ideia de que no século V, início da Idade Média, já poderíamos falar de feudalismo. Eu quero deixar claro para você que essa citação eu tirei aí de uma obra chamada O Feudalismo, desse importante medievalista, o Hilário Franco Júnior, e inclusive a discussão feita acerca da gênese do feudalismo pelo seu material tem como base também essa obra, né, do Hilário Franco Júnior, e eu vou trazer aqui um pouco mais aprofundada essa discussão acerca desses fatores ou desses elementos que vão, portanto, contribuir para a formação do feudalismo. Eu quero começar com você lá no quadro apresentando quais são esses aspectos relevantes, e eu começo aqui justamente com a ideia de uma ruralização da sociedade. Por que nós falamos em ruralização da sociedade? Porque o feudalismo é um sistema político, econômico e social que tem como base o feudo enquanto uma unidade política e administrativa autônoma. E o feudo é uma grande propriedade rural que adquiriu todas as condições para a formação ali de um microsistema, de uma sociedade, né? E é rural, portanto. Então, houve um processo de ruralização da sociedade. E esse processo ele tem início ainda no período do Império Romano, lá naquele século III que nós abordamos na aula passada, quando eu falei para você sobre a crise do Império Romano. Então, a partir dessa crise do Império Romano, você tem um processo paulatino de ruralização da sociedade. De que forma, professora? Pois bem, dentro do Império Romano, as cidades tinham uma grande importância.
né? Então, a gente também precisa levar isso em consideração nessa análise, a importância das cidades dentro do Império Romano. Só que havia ali uma série de crises se abatendo sobre o Império Romano, guerra civil, problemas econômicos, problema com a mão de obra escrava. E os grandes proprietários de terra que viviam nas cidades, com um temor que já vai ocorrendo, que já vai surgindo ali nas cidades, também por conta das guerras civis, eles vão para o campo. E eles vão precisar retirar do campo, retirar dessa propriedade o seu sustento, porque antes nas cidades o comércio era extremamente profícuo, né? Existiam grandes relações comerciais e era isso que movimentava também, talvez, a economia. Agora nós vamos ter o quê? Uma transposição para o campo, uma transposição para as grandes propriedades rurais. E esse dono dessa propriedade, não é? Ele vai, portanto, ter dificuldades, inclusive, com a mão de obra, porque nós sabemos também que houve uma crise de mão de obra, uma crise da mão de obra escravista ali dentro do Império Romano por uma série de questões, dentre as quais a Pax Romana. E, portanto, vai surgir ali uma nova figura, uma nova força de trabalho, que é a figura do colono. O colono, ele é uma pessoa que vai trabalhar, vai receber uma parte dessa propriedade, dessa grande propriedade, para cultivar e para retirar o seu próprio sustento, e vai trabalhar no restante da propriedade, vai trabalhar, portanto, para o proprietário, para que o proprietário também tenha condições de tirar dali o seu sustento. O colono, ele é juridicamente livre, mas ele vai ficar preso à terra por uma série de obrigações. E o colono vai dar origem à figura do servo no período medieval e, portanto, a esse conceito que é o da servidão. A gente também não pode descaracterizar, dizer que não houve escravidão durante o período medieval, porque a gente tem que olhar para os diversos espaços. Mas vamos pensar que aqui no Ocidente, no sistema feudal, não é? Dentro do feudalismo, nós tínhamos a figura do servo, da servidão, né? Então, uma nova força de trabalho. Alguns escravos foram levados à condição de colonos, e isso representou um upgrade, por assim dizer, na sua condição, porque ele sai de uma mercadoria, de uma coisa, para ser um trabalhador teoricamente livre, não é? Então, juridicamente livre, mas preso à terra por uma série de questões. E depois você vai ter as invasões bárbaras, no momento em que o Império já está extremamente fragilizado, e, obviamente, a queda, não é, do Império Romano. Roma, ela sucumbe, não é, aí ao série de problemas e as invasões, e tem-se início à Idade Média, e é uma fragmentação de todo aquele território que fazia parte do Império Romano, e cada vez mais as pessoas vão se concentrando ali nessas grandes propriedades. Então, há, portanto, essa ruralização da sociedade. Vamos lá para o quadro, para mais um aspecto relevante. Nós temos um enrijecimento da hierarquia social, porque agora, não é, nós temos lá a figura do colono, a figura do proprietário de terras, que depois vai dar origem também à ideia do senhor feudal, né? Claro, isso passa por outras questões também, mas dá origem à ideia do senhor feudal. E a sociedade vai se tornando muito rígida em termos de categorias de pessoas, de grupos ou até de classes, né? Então, uma mobilidade muito restrita ao ponto dela se tornar praticamente inexistente, né? Era difícil você sair de uma condição de trabalhador, de servo, para, por exemplo, ascender aí a figura de um senhor feudal e adentrar na nobreza. Mas uma outra questão importante, um outro aspecto lá no quadro, nós temos a chamada fragmentação do poder central, porque olha que interessante, essa fragmentação do poder central, ela começa ainda dentro do Império Romano, quando nós temos a figura desses grandes proprietários de terra, já estabelecendo, não é, essas relações e criando essas condições para depois a formação do feudalismo. Então, o poder vai se tornando um pouco mais local. Esse grande proprietário de terras, ele vai assumindo funções que eram do próprio Estado, né? Se a gente pensar no Estado romano, né? Não aplicando o conceito de Estado moderno para lá, para aquele período. Mas figuras que eram do Estado, então, atividades administrativas, de arrecadação de tributos, tudo isso vai ficar a cargo do grande proprietário, não é? Do grande proprietário de terras. E depois, obviamente, com o fim do Império Romano, você tem a fragmentação do território em diversos reinos bárbaros. Cada reino desse tem um rei bárbaro, e nós vamos analisar aqui um desses reinos, que são o reino dos francos, e ali a gente percebe como que também, né, o rei vai perdendo a sua importância, vai perdendo o seu poder diante desses
que vão ser os senhores feudais. Vamos lá para o quadro novamente, para mais um aspecto. Desenvolvimento das relações de dependência pessoal. É claro que o colono, ele vai depender do proprietário de terra, o proprietário de terra depende do colono, é uma via de mão dupla aqui. O rei, depois o rei bárbaro, vai depender também, não é, da lealdade desses proprietários, porque daí vai se constituindo outras relações com o decorrer do tempo, né? Então, não pense que eu estou falando só agora aqui do século V, século VII, século VIII, outras relações vão se desenvolvendo também, relações de dependência e, portanto, não é, essa é mais um dos elementos que vão caracterizar justamente a gênese do feudalismo. Privatização da defesa, olha só, privatização da defesa. Surgem alguns bandos armados que vão fazer a defesa desses proprietários de terra, ainda em fins do Império Romano e depois também durante o período da Alta Idade Média, porque naquele contexto tudo era muito incerto, tudo era muito inseguro, não é? A Europa ela foi invadida diversas vezes, foram diversas ondas, né, de invasões ali. A gente fala dos bárbaros, dos germânicos ou germanos, não há problema, mas também tiveram os vikings, depois os muçulmanos. Então, assim, era um território marcado por tensões, por um receio, por um medo muito grande. Não é à toa que a gente tem o processo de encastelamento, né? Nós vamos estudar na aula que vem, um processo de encastelamento também, para que de fato o castelo se tornasse ali uma proteção. Vamos lá no quadro, clericalização da sociedade, ou seja, não é? A influência que a religião, que o cristianismo vai adquirindo perante a sociedade. Isso é extremamente importante, porque é uma cristianização dos servos, depois você vai ter uma cristianização também desses reis bárbaros. Aos poucos há uma conversão, nós vamos falar aqui da conversão do Clovis, né, dentro do reino dos francos, há uma conversão ao cristianismo, e com isso também, né, a igreja vai ganhando cada vez mais espaço, a igreja que é uma instituição, né, a religião e a igreja vai ganhando cada vez mais espaço e estabelecendo relações de poder muito importantes aqui, que não podem ser negligenciadas. E por fim, as transformações que ocorrem na mentalidade, e essas transformações que, na verdade, são lentas, graduais, não é? Que precisam realmente de séculos para acontecer, porque você tem ali uma nova relação entre o homem e Deus, uma nova concepção do papel do homem no universo e uma autoconcepção do homem resultante da influência do cristianismo. Então, o homem medieval ele é permeado pela religiosidade no seu dia a dia. Isso vai impactar realmente todas as suas ações. Eu trago aqui uma imagem, olha só, essa imagem eu retirei do seu livro, né? Mas eu fiz a citação direta aqui, que retrata aqui um modelo de um feudo. Então, aqui você tem um modelo de um feudo que é trazido aqui, não é, do seu lado esquerdo da tela. É uma unidade de produção típica da Idade Média. Você tem aqui, olha só, o castelo, o manso comunal, o manso servil, não é? O manso senhorial, os pastos, a igreja, veja só, o cemitério, o moinho. Então, a vida se desenvolvia aqui dentro, não é? Era uma unidade político-administrativa realmente autônoma. Ao lado dessa imagem, você tem aqui, não é, um esquema de rotação de culturas em 3 campos, que propiciava cultivos diferentes e o descanso da terra, não é, por 2 anos, né, de acordo com essa rotação de culturas. Então, note que realmente a produção material, ela se dava aqui no feudo. E essa outra imagem eu acho extremamente interessante, você deve ter percebido que eu gosto de trabalhar com imagem, você também vai poder usar imagens quando você for trabalhar com seus alunos, ó. Essa imagem retrata justamente a vassalagem que é um juramento, não é? Um juramento feito entre o rei e o senhor, o que vai ser chamado de senhor feudal. Aqui os dois são nobres, ok? Os dois são nobres. Essa imagem eu tirei do Liber Feodorum Maior, que é um cartulário iluminado do final do século XII da coroa de Aragão, tá? Então, olha que interessante, a gente pode utilizar essas imagens, inclusive porque essas imagens hoje já não têm mais direitos autorais. Os direitos autorais, eles têm uma validade também, um tempo, né, de duração, tá? Então, aqui você tem, como eu mostrei para você, a gênese do feudalismo. Eu não trabalhei com você os aspectos principais, porque esse é tema de outro momento da nossa disciplina.
O fortalecimento da igreja. Então, novamente falando do papel da igreja no período medieval. Não tem como a gente fugir nessa discussão. A igreja foi a instituição mais importante, mais poderosa durante o período medieval. Quando o Império Romano, na sua porção ocidental, rui, né, quando Roma ela sucumbe por problemas internos e pelas invasões bárbaras, fica um vazio, uma espécie de vazio de poder ali. E esse vazio de poder vai ser ocupado justamente pela igreja. Então a igreja ocupa aquele vazio de poder, aquela ideia de universalidade que caracterizava o Império Romano, e a igreja vai, portanto, se organizar, inclusive, nos mesmos moldes do Império Romano. Vai ter toda uma hierarquia, uma estrutura, não é? Hierárquica, com papa, bispos, padres, enfim, não é? Cada um desempenhando funções, porque, de fato, não é uma instituição que vai assumir esse vazio de poder que ficou ali a partir da queda do Império Romano. E a igreja ela se fortalece muito, muito, a ponto de influenciar diretamente na política. Você tem uma relação estreita, extremamente estreita entre política e religião no período medieval, a ponto de alguns reis só serem legítimos e serem reconhecidos enquanto tal pelos seus súditos a partir do momento em que há uma bênção papal, para você ter a ideia da importância. Eu trago aqui no quadro para você a imagem de dois importantes teóricos, duas importantes figuras que contribuíram para a consolidação da igreja no século V, portanto, bem no início da Idade Média. Na imagem à sua esquerda, você tem a figura do São Jerônimo. O São Jerônimo que viveu ali entre 347 e 420, não é? Entre os anos 347 e 420. E o São Jerônimo, ele fez uma tradução, inclusive, da Bíblia, do grego para o latim. Veja que interessante, não é? Há uma tradução da Bíblia. Durante a Idade Média, a língua falada foi o latim, e essa é uma herança, inclusive, romana, porque o latim era falado no Império Romano, e ele vai ser adotado como língua ali, portanto, durante a Idade Média, durante o medievo. Então, há uma tradução da Bíblia do grego para o latim. Só que essa Bíblia, claro, não é? Ela vai ficar em poder de quem, né? Quem vai ter, inclusive, o domínio da escrita, né? O domínio da palavra durante o período medieval? A igreja. Então, a igreja dominava a escrita. A igreja, na verdade, inclusive, ela era quem detinha esse monopólio do ensino, né? O monopólio do ensino e da escrita no período medieval. Tudo que era relacionado com ensino, com escolas, a gente não pode falar de um sistema de ensino, de educação no período medieval, mas tudo que era relacionado com escolas passava pela organização da igreja. Inclusive, os professores eram clérigos, eram escolásticos, né? Eram clérigos. E tudo fica em poder da igreja, não é? Tudo fica em poder da igreja, inclusive obras, inclusive grandes escritos de pensadores da antiguidade vão ficar aqui sobre a guarda da própria igreja. E por que eu digo isso? Será que todos tinham acesso à Bíblia? Quantas pessoas sabiam ler no período medieval, né? A missa e as cerimônias elas eram realizadas em latim, com o padre de costas, não é? Para as pessoas, demonstrando um certo distanciamento, tá? No outro lado aqui da imagem, voltando lá para o quadro, você tem a figura do Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele viveu entre 354 e 430. 354 e 430. E ele foi extremamente importante porque ele faz parte de um movimento filosófico chamado a patrística. Olha que interessante, perceba você que tanto São Jerônimo quanto Santo Agostinho, eles viveram antes daquela data pontual de 476, quando teria se iniciado a Idade Média. Mas a atuação deles foi extremamente importante
importante, não é? Para a consolidação justamente da igreja. Então a gente até situa o Santo Agostinho, por exemplo, dentro do período medieval, e São Jerônimo também, porque né, eu já tive a oportunidade de ministrar aulas sobre a filosofia medieval, e a gente coloca dentro da própria filosofia medieval a figura do São Jerônimo e do Santo Agostinho. Por que eu quero ressaltar aqui para você a figura do Santo Agostinho? Olha que interessante. O Santo Agostinho, ele é um dos primeiros teóricos da igreja, não é? Teóricos do cristianismo e da igreja, não deixa de ser, que vai promover uma conciliação entre ideias gregas, entre teorias gregas e o cristianismo, uma aproximação entre filosofia e teologia. Ele faz parte desse movimento, como eu disse, chamado patrística, que é um movimento filosófico dos primeiros padres da igreja, e uma corrente de pensamento que permeia a patrística é o neoplatonismo. Então, Santo Agostinho se utiliza das ideias de Platão, um filósofo grego que viveu lá no século IV a.C., e que elaborou diversas teorias, portanto, que vão ser utilizadas aqui para a construção de todo um conjunto de dogmas cristãos, dentre os quais a ideia de separação entre corpo e alma, mundo sensível, mundo inteligível, a ideia de uma cidade perfeita. O Santo Agostinho se apropria, por exemplo, dessa cidade perfeita teorizada por Platão, que o Platão chamou de Calipolis, e ele vai chamar de cidade de Deus. E nessa cidade de Deus ele propõe o quê? Ele propõe uma submissão do poder político ao poder religioso, do poder temporal ao poder secular. A ideia de que o rei estaria a serviço de Deus aqui, estaria, portanto, a serviço da própria igreja. E isso é extremamente importante e relevante, porque eu estou dizendo para você que durante o período medieval, os reis precisavam da bênção papal. O Papa estava interferindo, a igreja estava interferindo diretamente no poder político, a partir dos seus interesses, é claro. Não vou dizer que todos os interesses eram relacionados com aspectos econômicos, com posse de terras, porque a igreja foi grande detentora de terras. Existiam interesses que estavam relacionados com a questão espiritual, com a expansão da fé. Mas a gente também não pode negligenciar o fato da igreja ter sido a maior proprietária de terras durante o período medieval e da igreja ter influenciado fortemente a política, né? Nós vamos ter a oportunidade de estudar isso melhor quando analisarmos ali o Império Carolíngio, mas isso será tema da aula que vem, tá? Voltando aqui para o quadro. Então, olha que interessante, entre os séculos IV e os séculos VIII da nossa era, nós temos aqui algumas posturas e alguns acontecimentos importantes que vão realmente fazer com que haja o fortalecimento e a consolidação da igreja. Primeiro, o refluxo do chamado arianismo. O que é o arianismo, professor? O arianismo é uma heresia cristã fundada no século IV por Ário, né, que vai negar a natureza divina de Jesus Cristo e, portanto, negar a ideia da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é a base do cristianismo, né? Então, nega a Santíssima Trindade, nega a origem divina de Cristo, né? Diz que ele é mais um homem, um instrumento de Deus. E isso é uma heresia. Por quê? Porque apesar de basear-se no cristianismo, contradiz aquilo que estava sendo construído como conjunto de dogmas, de verdades, né, do próprio cristianismo. Então, nesse movimento da patrística, o Santo Agostinho e outros teóricos, eles vão trabalhar no sentido de construir, de consolidar um conjunto de dogmas e rechaçar aquilo que pudesse ensejar contradições. E o arianismo era uma contradição. Então, apesar de ser oriundo do próprio cristianismo, era uma contradição. Tá? Então, foi realmente rebatido o arianismo. Na sequência, nós temos, olha só, o crescimento do cristianismo, mas é do cristianismo também ortodoxo, né? Do cristianismo que a gente chama de ortodoxo. Há um sentimento de pertencimento nas sociedades cristianizadas, esse sentimento de pertencimento a um mundo que era designado como Europa, né? Porque já havia uma compreensão acerca do que seria a Europa, né? Então, esse sentimento de pertencimento a algo, né? Que seria essa Europa. Realmente, o cristianismo e a igreja vão permitir o desenvolvimento desse sentimento, porque essas comunidades, há o desenvolvimento de uma comunidade cristã, ou comunidades, e essas comunidades, elas vão acolher e, portanto, como eu disse, né, preencher esse vazio que foi deixado ali pelo Império Romano. Na sequência,
nós temos, olha só, um forte crescimento do poder dos bispos, porque inclusive esses bispos, eles vão governar cidades, eles vão exercer diretamente o poder político. Há uma ampliação do poder da igreja na Europa como um todo, como consequência aí da vinda de monges do Oriente, da construção dos monastérios e também da cristianização dos camponeses, né? Então, realmente, o poder da igreja vai se expandir consideravelmente porque há uma cristianização significativa dos camponeses, os reis bárbaros vão se convertendo também ao cristianismo e com isso ela vai se metendo, né? A igreja vai se metendo também no campo da política. E nós temos, olha só, a consolidação de elementos fundamentais da estrutura religiosa no Ocidente. A ideia de heroísmo dos santos, né? E isso é interessante porque chega a ser uma herança da própria antiguidade, tá? Uma herança da antiguidade, aquela ideia dos deuses, dos mitos que tinham características humanas e realizavam grandes feitos. Olha só, no início, no cristianismo, só Deus poderia fazer milagre, não se aceitava a ideia de que os homens faziam milagres. Só que na cultura popular, na mentalidade das pessoas, alguns cristãos faziam milagres. Então a igreja precisou o quê? Precisou se adaptar e aceitou justamente esses milagres que foram feitos pelos humanos, né? E aí surgiu a figura dos santos, não é? Então temos todo um calendário aí repleto de nomes de santos. No quadro, há uma alteração da noção de tempo, porque agora o tempo vai ser cristianizado, é o tempo religioso, não é? Nós temos, por exemplo, a semana, não é? A semana com 7 dias, baseando-se no que está na própria Bíblia, né? Então Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. Você tem o tempo da liturgia, o tempo da oração. Você tem a contagem do tempo a partir do nascimento de Cristo, né? Nós estamos no ano, hoje, não é? Do ano 2021, depois de Cristo. Então, a contagem do tempo a partir do nascimento de Cristo, tá? Então, o tempo, ele é tornado sacro, não é? Religioso. Não é? O tempo é para se dedicar, não é? A essa ascensão do homem até a Deus, não é? Então, portanto, há essa alteração da noção de tempo. Novamente lá no quadro, surgem diversas simbologias, não é? Diversos símbolos, entre os quais nós temos os sinos, os templos. Há uma remodelagem do espaço religioso, porque daí nós temos a criação de novas dioceses, de cidades sagradas que vão servir inclusive para peregrinação. A formação de uma identidade religiosa extremamente importante, interessante, uma oposição do cristianismo que é do Ocidente em relação aos islâmicos e bizantinos, porque apesar dos bizantinos também serem cristãos e do Império Bizantino ser a porção oriental do Império Romano, algumas práticas surgiram entre os cristãos bizantinos, algumas heresias, né, contradições em relação a esse conjunto de dogmas fixado no Ocidente, como, por exemplo, o monofisismo e a iconoclastia, né, duas grandes heresias. Então há uma oposição da igreja no Ocidente em relação às práticas dos cristãos no Oriente, até o momento em que nós vamos ter uma ruptura, né? Uma ruptura entre entre Ocidente e Oriente, porque o Ocidente, estou falando aqui, está aqui para vocês, né? Entre o Ocidente e o Oriente, você tem o cisma, né? O cisma do Oriente, e aí duas igrejas, uma católica apostólica romana no Ocidente e uma ortodoxa lá no Oriente. E, obviamente, os muçulmanos também, não é, vão significar o inimigo, não é? O inimigo do cristianismo. E nós vamos ter, inclusive, as cruzadas, não é, que vão aí justamente a caça desses inimigos, desses hereges, tá? Há uma cruzada, inclusive, contra os bizantinos. E olha lá na sequência, nós temos a igreja como uma senhora feudal, não é? Então, aquilo que eu estou trazendo para você, essa informação de que, de fato, ela vai possuir muitas terras, ela vai explorar o trabalho servil, vai exercer o poder econômico, político e social, muito fortalecida, inclusive, a partir do Império Carolíngio, né? Então, a partir do momento que você tem o Império Carolíngio, a coroação de Carlos Magno pelo próprio Papa Leão III, realmente a igreja se consolida ali como uma senhora feudal.
O surgimento da Europa. Olha que interessante, a Europa, como nós a compreendemos hoje, essas fronteiras políticas, né, quando a gente olha, pega um mapa e olha para o mapa, ela se constituiu a partir da formação do que nós chamamos de estados modernos, né? Então, França, Inglaterra, Espanha, Portugal foram os primeiros estados que se formaram ainda no período medieval, né? Então, na Baixa Idade Média, a partir do século XII, nós temos já a formação, século XI, século XII, você já tem a formação desses primeiros estados. E hoje, não é, são essas fronteiras políticas desses estados modernos, e quando eu estou falando isso, estou me referindo aos países, são essas fronteiras que nos dão ali um delineamento do que é a Europa, né? Geograficamente falando. Mas antes disso, nós já tínhamos uma ideia de Europa existente ali, né? E no Império Carolíngio você tem uma tentativa realmente